bom dia para todos, bom dia para você que está em casa. Deus abençoe seu dia como o nosso também. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir para mais perto dele e nós que estamos aqui também. Nós estaremos adorando ao Senhor através de louvores ao nome do Senhor Jesus. Você aí em casa não fique disperso, também entre na presença do Senhor, porque a mesma medida que o Senhor liberar aqui nesse lugar, Ele vai liberar aí na sua casa, no hospital, onde você estiver. Como você estiver, o Senhor vai estar te tocando. A única coisa que Deus pede é que a gente possa estar atentos, com os nossos ouvidos atentos, ouvindo, e o nosso coração aberto para estar derramando também sobre Ele o louvor, em nome de Jesus. Então fique à vontade conosco aqui, celebre ao Senhor, ore ao Senhor, se derrame na presença do Senhor, fale com o Senhor junto conosco, participe desse culto conosco aqui, em nome de Jesus. E nós vamos aqui celebrar o nome daquele que vive, que reina para sempre, em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Fale ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pai, nós te exaltamos e celebramos o teu nome. Senhor, não há outro nome além do teu, Jesus. Nós queremos a cada dia, papai, estar mais perto de ti, longe de tudo que nos afasta de ti, Senhor, e mais perto do teu coração, Senhor Jesus. Como João, Pai amado, teu discípulo amado, Pai amado, que se recostava ao teu peito para ouvir as batidas do teu coração. Ele ficava muito perto de ti, Jesus. Assim somos nós, Deus, procurando, Senhor, ansiando, está ouvindo as batidas do teu coração, está pertinho de ti para ouvir, Senhor, a tua voz e obedecer e praticar, papai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos auxilia em todas as coisas. Recebe todo o louvor, toda a adoração das nossas vidas aqui presentes, das que estão em casa. Seja exaltado. Em nome de Jesus, clamamos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor Jesus. Mas nos colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor é poderoso para nos limpar, para nos purificar, para nos perdoar de todo pecado. Fica conosco, nós precisamos de Ti, Deus, mais do que sempre, sempre, mais e mais do Senhor. Hoje, Deus, e para todos sempre. Aquele Deus que está sedento, Pai, por um batismo com o Espírito Santo e com fogo, Deus amado. Que o Senhor venha alcançar essa vida, Jesus, que tem esse desejo. Que o Senhor possa estar tocando, batizando aquele que fala em língua, Senhor Jesus amado, e que por alguma causa, Senhor, por algum motivo, Deus amado, ele ainda parou de falar. Que o Senhor esteja renovando nessa manhã esse encontro contigo, Deus amado, porque são as nossas armas espirituais, Deus amado, é nos encher de Ti. Então batiza aquele que nunca foi batizado e renova aquele que tem o dom, Pai amado. E em nome de Jesus, nos dá ousadia e intrepidez na Tua palavra, para mais do que sempre, Jesus. Mais, cada dia mais e mais, estarmos, ó Pai, proclamando que só Tu és o Senhor e Salvador, que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o único que veio a esse mundo para nos tirar de todo o pecado. Obrigado, Senhor. Recebe as nossas vidas. Toca, papai, em cada ser aqui presente, Deus. Seja exaltado em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus bem forte. Ele vive, Ele reina. Glórias ao teu nome, Jesus. Senhor,
Deus, toda a glória é Ele. Em quem nós podemos confiar é um nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Ele é a nossa confiança, nossa segurança. Ele é a nossa rocha mais alta. Que você continue caminhando, olhando para o alto, que é Jesus. Amém? Glórias ao teu nome, Senhor.
Dá uma olhadinha para o lado, vê se seu irmão está aí. Dê a paz do Senhor para ele, cumprimenta ele assim, ó. Paz do Senhor, irmão. Que Deus seja contigo. Você não está sozinho. Declare uma palavra de bênção sobre a vida dele. Fala, Deus é contigo. Você é mais que vencedor. Já caiu por terra toda cilada. Declare uma palavra de bênção na vida do teu irmão. Às vezes a gente não sabe, mas talvez o irmão do nosso lado, ele pode estar precisando de um olhar. Hoje a gente não pode abraçar o nosso irmão, mas com coração e oração a gente abraça, amém? Então ore com carinho novamente para essa pessoa especial de Deus que está do seu lado. Diga assim, bom dia, que Deus abençoe. Você é especial, Jesus te ama. Fique firme, permaneça, amém? Glória a Deus. E assim nós vamos continuar aqui louvando o Senhor. E você também aí em casa. Tremenda graça essa do nosso Deus Pai, que não mediu esforço. Deus não mediu esforço e não mede. Ele enviou tudo que Ele tinha de maravilhoso, que é o seu próprio Filho, para nos salvar. Então nós vamos continuar celebrando esse Rei maravilhoso, que é Jesus. Tremenda graça de Deus sobre nós, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Meu pecado, tão mais forte, é o meu amor.
Já preparamos nosso coração, a boa terra. Agora peça só ao Senhor para que Ele fale com você através da palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar tremendamente através da palavra, como tem falado. Ultimamente Deus tem falado e como tem falado pela palavra. Só não ouve quem não quer ouvir. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Tem muita gente dispersa, tem muita gente que está vacilando, e nós não podemos ser vacilantes. Nós temos que estar atentos com as coisas que estão acontecendo, nós temos que estar atentos com tudo que está em nossa volta, em nosso redor, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Nós não sabemos a hora, o dia, o minuto, não sabemos, e a semana, o mês, não sabemos a que momento Jesus voltará. O que nós sabemos é que nós temos que estar preparados. Isso nós sabemos, que nós temos que estar prontos, porque a qualquer momento ele vindo não vai dar tempo de preparar. Depois que ele voltar, não tem mais como se preparar. A preparação, ela tem que ser agora, mais do que depressa, mais do que nunca. Nós estamos vendo os sinais acontecendo, muitas coisas acontecendo. Tem gente que sabe disso, conhece a Bíblia, sabe que os sinais que acontecem por aí são coisas bíblicas, mas a pessoa está achando que isso aí é agora e daqui 10, 20 anos acontece novamente a mesma coisa, que essas coisas já aconteciam. Mas se você observar, muitas coisas que estão acontecendo atualmente, elas não aconteciam antes. Muitas coisas, elas não aconteciam. A cada dia que passa, vai acontecendo coisas aí que nos surpreendem. Porque tem pessoas que ficam, muitas vezes, abismadas com aquilo que acontece, porque é novidade. É coisa que a pessoa, não é coisa corriqueira, não é coisa que a pessoa costuma lidar com aquilo. Então ela se surpreende com aquelas coisas que ela vai vendo, que vai acontecendo, e é justamente isso que a Bíblia fala. A Bíblia relata que nos finais dos tempos, coisas aconteceriam que o diabo usaria de um tão grande poder que enganaria até os escolhidos. A Bíblia fala disso. Então o diabo ele vai usar tudo o que ele pode usar agora, ele vai usar todas as armas que ele tiver disponível para impedir o povo de Deus de chegar ao seu intuito. E tem muita gente vacilando, tem gente dormindo, tem gente disperso, tem gente que está igual o Jonas no fundo do navio, dormindo um sono profundo. E o Senhor diz: desperta, ou tu que dorme. Temos que despertar, porque dormir ninguém chega lá não. Nós temos que chegar lá despertos, acordados, e temos que chegar lá dando o brado da vitória, louvando o Senhor, levantando nossa mão, glorificando a nosso Deus. É assim que nós vamos chegar na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Então peça a Ele para falar contigo, Ele vai falar. Senhor Deus e Pai, nós já nos preparamos através do louvor, preparamos a nossa terra, o nosso coração. Agora queremos ouvir Tua voz, que o Senhor venha falar grandemente conosco, porque precisamos dessa semente para cair nessa terra que é o nosso coração. E como precisamos, porque sem essa semente nós não teremos frutos, nós não seremos nada, seremos uma terra inútil, uma terra que não produz, e só com a Tua semente que nós vamos ser produtivos. Por isso, Senhor, vem com a Tua palavra, com a Tua semente. Espírito Santo, derrama da Tua unção poderosa, que não seja o homem falando, mas o homem usado pelo Espírito de Deus, para que traga a mensagem que a igreja precisa, e todos que precisavam ouvir isso que vai ser pregado, eles estão aqui. Aqueles que não deram crédito, aqueles que não fizeram nem conta, o Senhor sabe o porquê, o Senhor é aquele que vai cuidar de cada um deles. Mas aqueles que estão aqui, com certeza deram ouvido à Tua voz e vão ouvir o Teu recado, e tudo para o Seu bem, tudo para o Seu benefício, e tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E todos digam glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte pela Bíblia. E toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Então agora pode sentar em nome de Jesus. Pode sentar. Bom dia a todos e a todas. Tudo na paz, tudo na bênção. Se não estava, vai ficar. Pode ter certeza. E eu estava meditando na palavra, e Deus falando forte, que a gente vai falando com Deus, vai orando, e vai pedindo uma direção, e Deus vai colocando no nosso coração, assim, um livro que Deus quer falar com a gente. E Deus vai colocando Jó, e Jó, e Jó. Aí eu estou virando a Bíblia para lá, para cá, mas no coração está lá, Jó. Não adianta eu querer procurar outra coisa, nem para lá nem para cá. Se Deus está pondo no coração de Jó, é porque Deus quer falar algo através do livro de Jó. Já ouvimos tantas vezes pregar sobre Jó, tantas vezes falar do livro de Jó,
Mas os versículos que Deus deu para falar hoje, para ser pregado, são versículos intercalados que vão nos orientar naquilo que Deus quer nos orientar. Não vai ser precisamente aquela passagem do que caiu, que perdeu os galos, que não vai ser precisamente nisso. Vai ser em algo que Deus quer falar conosco, em versículos intercalados. Em alguns versículos, um pouco do começo da história de Jó, e depois ele vai dar uma puladinha para completar aquilo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. Amém? Então comece abrindo aí sua Bíblia, Jó no capítulo 1. Jó capítulo 1. Eu estava lendo isso aqui, Deus falou tão forte nesse versículo aqui. Olha, e é muito bom isso, quando Deus fala forte com a gente, ao nosso coração. E isso que é importante. Ouvir a voz de Deus, isso que é importante. Tem muita gente que não ouve a voz de Deus. Ela não se preocupa de ouvir a voz de Deus, não faz questão de ouvir a voz de Deus, até aquela pessoa que ela tem sede, aquela pessoa que tem fome, aquela pessoa que tem vontade. É esse daí que Deus se agrada. Se você agir dessa forma, Deus vai se agradar muito de você. Se eu agir assim, Deus vai se agradar muito de mim. Pode ter certeza, em nome de Jesus. Então, Jó capítulo 1. Jó está perto do livro dos Salmos, encostado aí. Jó capítulo 1, eu passei falando aqui, eu já fui lá para o 22. Deixa eu chegar no 1. Jó capítulo 1, versículo, meia dúzia, versículo 6. Jó capítulo 1, versículo 6. Preste bem atenção. A palavra de Deus tem que prestar atenção. Não adianta a pessoa ir para a igreja e ficar pensando em outras coisas, ou no que vai fazer, ou ficar levantando, indo para lá, para cá. Aí você não vai entender nada. Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Aqui vamos prestar atenção, detalhado aqui diz vindo um dia. Vindo um dia que quem veio se apresentar ao Senhor? Vamos prestar bem atenção, que Deus vai revelar muita coisa aqui. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Se está dizendo aqui que tem um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, isso quer dizer que não era todos os dias que os filhos de Deus se apresentavam ao Senhor. Concorda comigo? Senão a Bíblia não falaria que vindo um dia que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor. Eles vieram aquele dia se apresentar. Teve dia que eles não vieram. Houve dia que eles não vieram. O Filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Muitas vezes nós somos aqueles que também temos o dia que nós nos apresentamos ao Senhor. Como hoje eu estou aqui me apresentando ao Senhor, você hoje está aqui se apresentando ao Senhor. Mas tem gente que não está aqui se apresentando ao Senhor. Tem muita gente que não está hoje se apresentando ao Senhor. E essa pessoa está se apresentando onde? Por onde essa pessoa anda? Por onde essas pessoas não estão? Não é pessoa, pessoas. Por onde que essas pessoas estão? Se apresentando a quem? Tem gente que está se apresentando à praia, tem gente que está se apresentando ao Ibirapuera, tem gente que está se apresentando ao Horto Florestal, tem gente que está se apresentando na festa do amigo, tem gente que está se apresentando em tanto lugar, menos na presença de Deus. Aí o que acontece? Esses filhos de Deus se apresentaram na presença de Deus, e juntamente com esses filhos de Deus, logo em seguida, quem veio ali também? Satanás. Agora, imagine uma coisa, põe na tua memória aí. Se nós somos aqueles que estamos na presença de Deus, como eles se apresentaram a Deus, os filhos de Deus, na presença de Deus, ali juntamente com Deus, face a face com Deus, e quem se apresenta também junto? Satanás. Agora, imagine a pessoa que não está na presença de Deus, que não está ali na face de Deus. Se aquele que está na face de Deus, Satanás já se apresenta. E ele se apresenta para quê? Que ele se apresenta? Qual é o intuito de Satanás de se apresentar onde estão os filhos de Deus? E onde está até o próprio Deus?
Porque muitas vezes nós podemos observar com nossos olhos que nós estamos na presença de Deus, que Deus está presente conosco, e tem pessoas que elas manifestam. Quem é que está presente ali também? Mesmo Deus estando lá, Deus está ali, os filhos de Deus estão ali, mas Satanás também está. Satanás também está, senão ele não manifestaria. E foi isso que aconteceu. Estando os filhos de Deus ali, juntamente com Deus, se apresentaram a Deus, aí se apresenta Satanás. E Satanás, ele se apresenta justamente para acusar. Ele se apresenta justamente para apontar. E quando não tem o que apontar, ele vai procurar uma coisa para, de alguma maneira, ele vai querer arrumar um jeito de prejudicar aquela pessoa que serve a Deus. De alguma maneira ele vai querer arrumar um jeito. Mesmo que a pessoa de certinho, tudo certinho, ele vai dizer que aquela coisa que a pessoa faz tão certa é por causa de uma outra coisa. Ele vai inventar uma história lá para condenar aquela pessoa e dizer que ela só faz aquilo por causa daquela outra coisa que foi beneficiada, que foi em benefício dela. Então, de qualquer jeito, ele vai te apontar. Mesmo você fazendo tudo que é certo, tudo que é exato, tudo que é bom, mesmo assim Satanás vai te acusar, vai te apontar, vai me acusar, vai me apontar, mesmo fazendo tudo certo. Fazendo errado nem se fala. Ele não vai precisar nem acusar que Deus está vendo. Ele não vai precisar nem apontar, porque Deus está vendo todas as coisas. Mas ele chegou ali no intuito de fazer uma acusação, justamente para um servo de Deus, que era um servo daqueles servos verdadeiro, aquele servo que servia mesmo a Deus de verdade. Ele chegou ali para fazer uma acusação. Então, por isso que nós temos que entender que, mesmo sendo servos, aquele servo verdadeiro, Satanás vai se apresentar com uma acusação contra nós. Ele vai se apresentar com uma acusação. Por isso que nós somos aqueles que enfrentamos lutas, por isso que enfrentamos batalhas, por isso que muitas vezes a pessoa pergunta por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que Deus deixou, por que Deus permitiu o Jó acontecer isso com ele, por que Deus permitiu a casa cair, por que Deus... E tem tanta gente hoje, nos dias de hoje, que ainda fala, né? Por que Deus permitiu acontecer aquilo lá? Por que Deus permitiu vir essa pandemia? Por que Deus permitiu vir acontecer aquele acidente lá no cruzamento, lá no Farol? Por que aquela pessoa morreu? Por que aquele pai morreu e deixou a família e ficou a mãe com tantos filhos? E nós temos esse tipo de questionamento por aí, pelo mundo afora, que vem os porquês, e muitas vezes até o povo de Deus questiona, não sei porquê, oh Deus, misericórdia, como é que Deus permitiu? Aí começa a falar, colocar algo diante de Deus. Então Jó, ele fez essa diferença, e Deus espera que cada um de nós estejamos fazendo a mesma diferença, nós que estamos aqui na terra, habitando a terra, né, nessa geração. E foi por aí, é por aí que vem aquilo que Deus quer falar conosco, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque se apresentando ali os filhos de Deus, vamos voltar no versículo 6 que eu comecei. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás, e veio entre quem? Entre eles. Está vendo só? No meio dos filhos de Deus e na presença do Senhor. Eles não vieram se apresentar ao Senhor? Os filhos de Deus, e Satanás no meio também se apresentou também a Deus, na presença de Deus. Ele não foge de Deus, ele não foge de Jesus. Nós temos várias passagens na Bíblia do encontro de Jesus com Satanás, e até conversar e falar e dizer alguma coisa com Jesus. Isso acontece na Bíblia. Nós temos vários relatos assim. Um deles é esse aqui, que vai nos levar a um assunto muito importante. E Satanás chegando ali, junto com aquele povo de Deus, diz aqui no versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, está vendo que Deus falou com Satanás aqui? Estava os filhos de Deus e Satanás também lá no meio. Aí Deus primeiramente olhou para Satanás, não foi nem com os filhos que ele falou com Satanás. Diz assim: então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ele fez uma pergunta, né? De onde vem? De onde é que você vem? Você está no meio do povo aí, você veio de onde? E ele respondeu:
Ele diz assim: e Satanás respondeu ao Senhor. Ele respondeu o que Deus perguntou. E disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele falou: tá, eu venho de onde eu venho, o lugar que eu habito, o lugar que eu moro, é de lá que eu vim. É lá, mulher, é a minha habitação, é a terra. E eu vim de lá, de onde eu ando, passeio por ela, vou para todos os lugares, rodeio ela. É por isso que a Bíblia diz que Satanás, ele é o nosso adversário, ele anda bramando como um leão e nossa volta procurando a quem tragar. Então ele anda, a missão dele é essa. O que ele pode fazer enquanto não for aprisionado para sempre é isso, é rodear a terra, rodeando a terra. E para que ele rodeia a terra? Qual é o intuito dele ficar rodeando as pessoas, rodeando a terra, vai para um lugar, vai para outro, vai para lá, vem para cá, no meio do povo de Deus, que é no meio do povo de Deus, dos filhos de Deus. Ele anda em meio aos filhos de Deus. Tem muitos que são filhos, que não são filhos de Deus, mas tem muitos que são filhos de Deus, e ele anda em meio a todo esse povo aí. Ele diz: rodeando a terra, eu vim de lá, foi de lá. Fez uma pergunta, eu estou respondendo. E disse Satanás, respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Passear, ele diz que andar aqui pela terra é um passeio para ele. Estou passeando lá pela terra, porque na realidade vai ter um tempo que ele vai ser aprisionado para sempre. Aí não vai poder mais passear. Ele tem que passear enquanto ele tem tempo. Ele tem que passear enquanto ele está solto, está livre. Porque quando for aprisionado, acabou o passeio dele. Mas nesse passeio dele aí, ele vai levar muita gente para um lugar que ele vai habitar para sempre. O passeio dele é para colher almas, para agregar almas, para juntar almas. O passeio dele é para isso. É como uma moça anda pela rua passeando à procura de um namorado. Um rapaz anda pela rua procurando a namorada, vai para lá, passeia para cá, procurando a namorada até que encontra. O Satanás, ele faz assim, ele não é namorada nem namorado que ele quer, mas é a alma que ele quer. E ele anda passeando procurando justamente aquilo que é o intuito dele, que é a intenção dele, é achar aquilo que ele está à procura. Então diz aqui: de rodear a terra e passear por ela, versículo 8. E disse o Senhor, versículo 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Deus falou: já que você anda lá pela terra, passeia bastante, tem um habitante lá da terra, lá que é meu servo. Você observou ele? Deus perguntou se ele observou Jó. Observar é o quê? É ficar atento a uma pessoa, observando o que ela fala, observando onde anda, observando o que faz, né? A pessoa fica atenta àquela pessoa. Como você observa seu filho? Você não observa seu filho? Por onde ele anda, a companhia, os amigos que tem, as companhias que tem, você não observa? Então Deus falou: você observou meu servo Jó? Você observou ele lá? Você viu por onde ele anda, o que ele faz, a atitude dele, a forma que ele se conduz? Você observou, Satanás? Aí veja bem, vamos lá, o diálogo aqui é muito importante para a gente aqui. Disse o Senhor Satanás: observaste tu meu servo? Ele falou: meu servo, aquele que me serve, Jó, que mora lá pela terra por onde você anda. Aí Deus começou a elogiar o Jó, porque Deus não estava mentindo, nem estava inventando. Deus estava falando a verdade. Deus não fala mentira, ele só fala a verdade. Então Deus estava sendo verdadeiro com Satanás. Por quê? Porque Deus mesmo do alto, ele conhece seus servos. Deus mesmo das alturas de onde ele está, ele é aquele que observa também seus servos. Quando ele perguntou se Satanás observou Jó, se ele tinha observado Jó, é porque Deus já observava Jó. Deus já sabia Jó como era. E ele queria saber da boca de Satanás o que é que Satanás ia dizer a respeito de Jó. A mesma coisa, Deus, ele me observa, ele te observa, ele observa cada um de nós. Ele observa, se nós temos as qualidades, Deus, quando falar as nossas qualidades, ele vai falar exatamente aquilo que é verdadeiro. Satanás se apresentar a ele para nos acusar, Deus vai ser aquele que vai falar aqui as qualidades que nós temos. Você observou lá? Você está falando que observou aquele meu servo, aquela minha serva, você viu que ele é isso, que ela é aquilo, você viu que eles me servem, que fazem da minha vontade, do meu querer, você viu isso lá?
Ele vai falar isso para Satanás. Ele não vai dizer para Satanás: você viu aquela pessoa lá que diz que é meu servo, que anda todo torto, anda todo errado? Se a pessoa estiver nessas condições, Satanás não vai nem perguntar nada para Deus. Se a pessoa estiver andando contrário à vontade de Deus, estiver praticando em desacordo com a vontade de Deus, Satanás não vai se apresentar e perguntar, ele não vai falar nada. Deus não vai perguntar nada para ele, nem ele vai falar nada para Deus. Porque o interesse de Satanás não é falar para Deus que tem uma pessoa torta aqui na terra. O interesse de Deus, do Satanás, não é falar para Deus que aquela pessoa lá está pecando, adulterando, está roubando, está usando drogas, está fazendo as coisas erradas. O interesse dele não é falar isso para Deus, não. Porque no entendimento dele, ele iria estar despertando a atenção de Deus para que Deus se movesse para aquele, para o salvar. Então ele vai ficar quieto para que passe despercebido, né, no entendimento dele. Vou ficar quieto aqui, não vou falar nada, porque vai passar despercebido e aquele lá é meu. Aquele lá se perdeu, Deus não vai dar conta de tudo, de ver todos eles, Deus não vai conseguir, ele está vendo todos o que eles fazem, então esse ali vai continuar daquele jeito. Se eu despertar a atenção dele, ele vai olhar para ele e vai livrar ele, então deixa lá, deixa ele quieto. Então ele vem, se apresenta a Deus justamente para acusar aquele que é servo. Ele se apresenta para acusar o que é servo. Você só é acusado quando você é servo. Eu só sou acusado quando eu sou servo, com Satanás diante de Deus. É por isso que o servo de Deus sofre muita perseguição, muita acusação, muitas calúnias, muita mentira. Vai acontecer tudo isso. É o Satanás. É a obra do Satanás. Mas vai prevalecer? Se você continuar sendo servo, se eu continuar sendo servo, o intuito de Satanás vai prevalecer? Não vai. Por quê? Porque Deus vai continuar falando bem ao meu respeito e ao teu respeito. Deus vai continuar falando bem ao nosso respeito. E aqui Satanás se apresentando, ele veio com essa história aqui. Deus falou para ele, ele falou, semelhante, porque ninguém há na terra, Deus falando para Satanás, semelhante a ele, homem sincero. Olha Deus elogiando Jó aqui, né? Ele é um homem sincero, eu vejo que ele é sincero, é uma pessoa sincera, nunca vi falsidade dele, nem mentira com ele. Ele é sincero, ele é reto, quer dizer, anda certo, anda na retidão, ele é reto, temente a Deus, e Deus via tudo isso, e Deus vê tudo isso também em nós. Deus vê tudo isso em nós. Se nós somos, ele também vê. Se não somos, ele também vê. Ele via, ele estava falando a verdade, não era mentira isso aqui. Deus não fala mentira. Temente a Deus, quer dizer, ele tem a mim, Deus falando, e desviando-se do mal. Tudo que é mal lá na terra, ele desvia. Eu vejo que ele desvia do mal. Ele desvia daquilo que não presta, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é desobediência, que é rebeldia, daquilo que não é minha vontade. Eu vejo ele desviado de tudo isso aí. E você que anda por lá, você viu isso? Ele falando para Satanás. Você viu isso que eu vejo daqui? Daqui eu vi, você anda lá. Você está pertinho, você viu isso aí? Aí que o negócio começa a mudar a história aqui. Vamos um pouquinho mais para frente? Diz assim, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus? Debaldo. Debochou, né? Aí debochou. É um deboche, né? Porventura teme Jó a Deus? Você está falando que ele é temente a ti? Porventura ele teme a ti? Será que teme mesmo? Será que isso é verdadeiro? Será que é assim? Porque eu ando por lá e vejo ele, e pelo que eu vejo, tem um motivo para ele andar dessa forma que estás falando. Ele é bonzinho, sincero, temente a ti, faz toda a tua vontade, não desvia do mal, ele faz tudo o que ele pode. Por quê? Porque ele era aquele que não tinha nada. Ele não tinha nada. Quando ele não tinha nada, ele era bonzinho, mas não era uma pessoa mal, ele era até uma pessoa boazinha. Ele não era um criminoso, não era um ladrão.
Ele não era uma pessoa boazinha, que não tinha nada, era humilde. E o Senhor olhou para ele e abençoou ele, o Senhor deu riqueza para ele, fez ele ficar rico, fez ele ter muito gado, fez ele se tornar o mais rico daquela cidade. Falou: o Senhor fez isso aí, não foi o Senhor que deu a riqueza para ele? Isso é Satanás. Foi o Senhor que deu toda essa riqueza para ele, ele ficou rico. Então uma pessoa rica tem tudo que quer, não falta nada, tem dinheiro, tem a casa, tem o que ele quer, ele consegue comprar. Como é que uma pessoa dessa aí não vai ser aquele que vai andar contigo? Como é que uma pessoa dessa aí não vai ser aquela que vai te servir? Ela vai te bajular. Você que deu tudo isso para ela, ela vai te tratar assim. Ela não vai querer se falar mal de você, vai falar. Olha, ela vai ficar muito brava. Não pode falar nem por quê. Por quê? Porque você deu tudo que ela não tinha. Ela conseguiu crescer na vida, alcançou tanta coisa. Você acha que ela vai deixar de te apoiar? Foi por isso. Aí esse debalde dele aí ele fala: agora tira aquelas coisas lá que você deu para ele. Tira aquelas coisas lá que você deu para ele, aquela riqueza, tira aquela empresa, tira aquele carro, tira aquele apartamento, tira aquela casa, tira aqueles bens que aquela pessoa conseguiu, tira aquela conta que ela tem no banco, deixa ela passar um tempinho lá faltando as coisas, deixa ela um tempinho faltando dinheiro curto, comendo só o básico, comendo só aquela porção que o Senhor vai dar a cada dia, aquela porção do dia, como deu para aquele povo lá no deserto, aquele maná lá no deserto. Tira isso dele para ver se ele vai ter a mesma comunhão contigo, se ele vai ser aquele que vai ser sincero, reto, temente e desviando do mal. Vamos ver se ele vai continuar mantendo as mesmas qualidades que ele tem essas qualidades agora, mas por esse motivo. Por isso que eu falei para você, que mesmo uma pessoa andando certinho, andando direitinho, fazendo a vontade de Deus, Satanás vai procurar, em cima desse andar direito, ele vai procurar uma acusação. Em cima desse andar certinho, ele vai procurar uma acusação para te acusar por que você anda certo. Ele vai dizer que você só anda certo por causa disso. Ele vai dizer que você só anda certinho porque Deus te deu uma casa, porque Deus te deu carro, porque Deus te deu bens, porque você conseguiu tanta coisa. Ele vai dizer que você só anda com Deus porque Deus deu isso para você. Então, de qualquer jeito, ele vai te acusar. Jó não tinha motivo para acusar Jó. Olhando humanamente falando, tinha motivo para acusar Jó? Se o próprio Deus é aquele que fala as qualidades de Jó, que ele era sincero, reto, temente a Deus, desviado do mal, tem motivo dele acusar o Jó de alguma coisa? Ele não fazia nada errado, não tinha nada torto, mas ele acusou do que estava certo. Em cima do certo, ele arrumou uma acusação. Como Satanás é sujo, né? Em cima do certo, ele arruma uma acusação. Por isso que tem hora que você não entende. Acontece uma coisa contigo e você não entende. Mas você fica procurando saber por que aquilo e não compreende. Como é que eu estou fazendo tudo certo? Eu já ouvi muita gente falar disso na igreja. Eu faço tudo certinho, eu dou meu dízimo, eu venho na igreja, eu não ando na prostituição, eu não roubo, eu não uso droga, eu não fumo, não bebo, eu não faço nada disso aí. Eu não sei por que acontece isso comigo, que a minha vida é assim que aconteceu. Justamente, o que é que o Jó poderia falar? O que é que ele tinha de errado? Tinha alguma coisa errada? Não tinha. Jó era fiel. Todas as qualidades de um cristão, de um servo de Deus, né? Toda a qualidade do servo de Deus Jó tinha. Mas mesmo assim Satanás foi acusar. E por esse motivo que Deus é aquele que age de uma forma que às vezes a gente não entende. Mas Deus ele sempre vai ser aquele que vai mostrar para Satanás que você é servo. Deus vai mostrar para Satanás que eu sou servo, que você é servo, que você é serva. Ele vai mostrar para Satanás isso aí. Ele vai ser aquele que vai desmascarar Satanás, e cada vez que acontece isso, Satanás cai por terra. Cada vez que acontece isso, Satanás é derrotado, é desmascarado, e Deus é glorificado através de você,
através de mim, através de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Cada vez que, então, o que importa para nós é saber como é que nós estamos com Deus. O que importa é saber como que estamos com Deus. O mais, pode ter certeza que Deus está no controle. Deus está até permitindo aquilo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você tem que ver que isso vai cooperar para o bem. Vai cooperar para o bem. Se eu amo a Deus, se você ama a Deus, você que está em casa acompanhando, se você ama a Deus, vai cooperar para o bem. Parece que é o mal. Parecia que era o mal para Jó. Parecia que era o mal. Quem olhava assim e falava, poxa, Deus é mal. Que maldade, que coisa, como é que Deus permite isso? Ele tão direitinho, servo de Deus, a gente vê como um santo homem de Deus, anda reto, sincero, temente. Então, como é que Deus permitiu? O homem ficou a zero, até doente ficou, até enfermo o homem ficou, chagas da cabeça aos pés. Tinha motivo para isso? Muita gente podia falar, esse está num pecado tremendo. Está num pecado tremendo. Perdeu, foi tudo. O diabo arrancou tudo dele. O diabo levou tudo que ele tinha, ainda colocou a doença dele ainda ficou doente aí. Olha, isso deve estar andando de um jeito. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia dele. Muitas vezes é assim que acontece, mas não é. Foi até o diabo que tirou, mas foi Deus que permitiu. Quem foi que tirou o que Jó tinha? Foi Deus que tirou? Foi o diabo. Você sabe que foi o diabo que tirou. Mas quem foi que permitiu? Deus que permitiu. O diabo não tirou por conta própria, não. Quem é o diabo para tirar uma coisa do servo de Deus sem Deus permitir? Quem é o diabo para tirar uma coisa tua, você que é servo de Deus, sem Deus permitir? Então, se Deus permitiu, você sabe que foi Deus que permitiu, porque você sabe o servo que você é, você sabe a serva que você é, então você sabe que Deus tem um propósito naquilo. Você sabe que Deus vai, lá na frente você vai entender, você não está compreendendo hoje, mas lá na frente você vai entender o porquê que Deus permitiu aquilo ali. Você vai compreender, nós vamos compreender, em nome de Jesus, amém? Aí diz aqui, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus? Debaldo, versículo 10, porventura não o cercaste tu de bens? Não foi tu que encheu ele de bens, deu riqueza para ele, deu dinheiro, deu todas aquelas coisas, foi você que cercou ele de bens. Você que deu tudo isso para ele não tinha nada, deu tudo isso aí para ele, cercaste ele de bens a ele e a sua casa, quer dizer a família, né? Aí colocou a família no meio, cercou de bens ele, a casa dele, a família dele, o povo dele, os filhos, todo mundo desfruta da riqueza, desfruta do que é bom, a casa e tudo quanto ele tem, foi você que deu, tudo foi você que deu a ele, a obra de suas mãos abençoaste, tudo que ele fazia com as mãos dele, você mesmo abençoava Deus, você que abençoou as mãos dele, tudo que ele fazia era abençoado, foi você que abençoou, se ele falou que onde colocar as mãos, eu abençoarei, onde ele colocava a mão, você abençoava, como é que ele vai falar que não vai te servir? Abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, e cada dia ele está prosperando, cada dia ele está aumentando, cada dia ele está conseguindo mais. Você acha que ele vai falar mal de ti? Ele só vai falar bem. Você acha que ele vai querer te deixar? Não, nada. Agora tira isso que ele tem para ver se ele vai ser o mesmo, se todo dia ele vai te adorar, se todo dia ele vai andar reto, se todo dia ele vai fazer a obra, se todo dia ele vai estar fazendo a tua vontade, se todo dia ele vai fazer o teu querer. Aí que eu quero ver, é essa prova aí que eu queria ter. Eu queria ver, contemplar isso. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lo. Estende a tua mão e toca. Olha o que eu queria que Deus fizesse, que Deus colocasse a mão dele. Ele quer dizer, não é eu que vou pôr a mão e tirar. Não é eu que vou pôr minha mão e tirar aquilo lá do teu servo, de Jó. Eu não vou tirar não. Mas você que deu para ele os bens, estende a tua mão e toca lá. Você acha que Deus vai dar uma coisa e ele vai tomar? Deus vai dar algo e ele vai tirar? Então entenda bem que Deus permite, ele não tira.
O que Deus nos dá, Ele não tira. Mas dependendo das condições, dependendo do propósito, Ele pode permitir. Ele pode permitir. Mas o diabo, astuto, para depois não falar que foi ele que tirou, ó, Deus que deu e Deus tirou. Aí ele ia acusar depois. Aí ele ia acusar Deus. Ele ia acusar Deus, porque ele ia falar o quê? Para o servo de Deus. Ó, Deus me deu toda essa riqueza, mas ele pôs a mão e arrancou tudo, tomou tudo de você de novo. Não era isso que ele ia falar? Se Deus vai lá e toma, ele mandou, estende tua mão lá, toca nele lá. Toca. E depois tudo para depois acusar Deus, procurando uma acusação contra Deus, para acusar Deus diante do servo. Então o diabo, ele vai querer, muitas vezes ele vai querer trazer uma acusação, acusar Deus diante de você, para que você entenda que foi Deus que tirou o que você tinha, que Deus que arrancou o que você tinha, que Deus que fez você ficar daquele jeito. Ele vai procurar uma acusação. Quando tudo vai bem, que de repente você perde algo, que de repente você fica sem aquilo que você tinha, o Satanás vai se apresentar e falar que foi Deus que tirou, foi Deus que arrancou, para que você se revolte. Poxa, como é que pode? Eu estava tão bem, Deus me prosperou, agora Deus vai e me arranca, me tira tudo, me deixa na lama, na lona, e agora eu fiquei, não eu vou mais nada, eu vou deixar para lá, não adianta eu ir na igreja, eu fui para a igreja, estava bem, de repente perdi tudo, acabou com tudo, fiquei sem nada, foi na miséria, que Deus que é esse? Não foi nada, vou continuar como eu estava, está muito melhor, assim eu vou seguir como o povo segue por aí, fico fazendo sacrifício, vou para a igreja, fico orando, jejuando, fico indo para a igreja no domingo, fico meio dia dentro da igreja, lá o dia todo dentro da igreja, e Deus vai fazer um negócio desse comigo? Não, deixa ele passear, agora eu vou gozar a minha vida, desfrutar da minha vida, para quê? Que eu vou fazer algo para Deus, para Ele me dar, para depois tirar, tomar tudo que Ele me deu. Então é bem por aí que Satanás trabalha, é bem dessa forma que ele trabalha, e muitos são enganados. Muitos são enganados. Deus pôs a mão em Jó. Ele mandou, Satanás propôs que Deus colocasse a mão em Jó. Foi uma proposta de Satanás. Mas vamos ver aqui, o resultado que está aqui. Porventura não cercar tudo de bens, ele e a sua casa, tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está multiplicando na terra, 11, né, que eu parei. Mas estende tua mão e toca-o em tudo quanto tem. Está vendo só? Ele mandou Deus, com a mão dele, tocar em tudo que ele deu para Jó. Em tudo que ele tem. Tudo que ele tinha, quem foi que deu para ele? Foi Deus. E ele estava mandando Deus agora, com a mão dele, tocar em tudo e tirar tudo que ele tinha, tudo que ele deu. É isso aí. A proposta era essa. Toca em tudo que ele tem, na mão, e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema de ti na tua face. Está vendo? E você vai ver se ele não vai falar, vai blasfemar. Oh Deus, que é isso? Como é que pode? Não pode ser uma coisa dessa, o Senhor tirou. Como é que o Senhor permite acontecer isso comigo? Sou teu servo. Ele falou, você vai ver se ele não vai falar isso. Se ele não vai blasfemar. Então, em tudo de Satanás, muitas vezes quando nós perdemos algo, muitas vezes quando nós ficamos até doentes, que não é o servo de Deus, ele pode ficar doente também. Qual é o servo de Deus? Ninguém é de ferro. Nós não somos de ferro. O servo de Deus era servo de Deus, retamente. Olha o que é que veio sobre ele. E não foi uma doencinha não. Foi uma doencinha não. Então veja bem. Mas o Satanás, ele justamente ele se apresenta para isso, para dizer, está vendo aí, ó, você é servo de Deus, ele ficou doente, agora está doente, ficou pobre, perdeu tudo e coisa e tal, é justamente para acusar, para que a pessoa se revolte contra Deus e blasfeme. Aí daí a pouco o servo de Deus falou, Deus, como é que o senhor pode? Como é que pode acontecer? Eu sou teu servo, agora eu fico doente, o senhor permite a doença entrar no meu corpo? O senhor permite acontecer isso comigo? Oh Deus, que é isso? Eu faço a obra, eu vou na igreja lá, eu prego, eu vou na igreja lá, eu faço a obra, eu sou obreiro, eu vou na igreja, eu sou membro, não falto, sou aquela pessoa dizimista, fiel, dedicado, estou sempre ali. Agora, como é que o senhor pode deixar acontecer um negócio desse? Satanás, ele espera que você fale isso, que eu fale isso. Isso é blasfemar. Para depois ele dizer que Deus que tocou, que tirou aqui de nós, para nós blasfemarmos contra Deus. Aí Deus, para provar
que você não blasfema, para provar que eu não vou blasfemar, que você não vai blasfemar, Deus vai até permitir que ele tire tudo que você tem, para ele ser desmascarado. Deus vai permitir até que a doença, que ele coloque a doença em você, para que ele seja desmascarado. Deus não vai permitir tocar em tudo que você tem, para que ele seja desmascarado, o diabo seja desmascarado. Não é você não. Você vai continuar sendo servo. Vai continuar sendo serva. Só que Deus vai permitir, você tem que entender, que depois que passar essa fase aí, que Satanás for desmascarado, ele cai por terra e fala, não adianta. Eu pensei que tirando as coisas dele, ele iria blasfemar, iria se perder, iria sair da presença de Deus, que ele só ficaria se tivesse bens, se tivesse riquezas, se tivesse todas as coisas. Mas mesmo sem nada, doente, pobre, do jeito que ele ficou, ele continuou adorando a Deus e não blasfemou e não colocou culpa nenhuma em Deus. Não adiantou não, aí ele é desmascarado. Aí sabe o que acontece? Deus não tirou, não foi Deus que tirou, Deus não pôs a mão, ele permitiu. Mas por você ser aquela pessoa que foi provada e aprovada, aí Deus te devolve em dobro tudo aquilo que ele permitiu que fosse tirado. Deus te devolve em dobro tudo aquilo que ele permitiu que fosse tirado do teu, seja os bens, seja a saúde, que ele permitiu tocar na saúde de Jó, mas a saúde dele veio em dobro. E ele continuou sendo aquele servo sincero, a saúde dele veio em dobro, porque ele viveu muito mais tempo depois daquilo ali. A saúde veio em dobro. Então Deus devolveu tudo que ele permitiu que fosse tirado. Ainda que Satanás tirou alguma coisa tua, foi permissão de Deus. Você é serva, serva, fica tranquilo. Foi Satanás que tirou, mas foi Deus que permitiu. Deus vai te devolver em dobro aquilo que ele permitiu tirar. Pode ter certeza e confiança nisso, em nome de Jesus, porque ele é fiel. Glória a Deus. Ele permitiu. Satanás fez a proposta, toca, põe tuas mãos. Falou, eu não vou pôr minhas mãos, mas eu vou permitir que você ponha. É você que vai pôr a mão, porque é você que vai ser desmascarado depois, porque depois todos vão ver que você tirou, mas eu que dei aquilo para ele, devolvi em dobro o que você tirou. Amém? Deu para entender a coisa como é? Satanás tentou enganar Deus, mas toda vez ele é enganado. Quem é enganado, quem acaba perdendo, quem acaba sendo derrotado é ele. Ele sempre foi derrotado, sempre será. Oh, coisa tremenda, glória a Deus. Mas estende tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua cara, na tua face, diante de você, se ele não vai reclamar. Aí diz aqui 12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Falando aqui em outras palavras, eu não vou pôr a minha, mas você pode pôr a tua. Está nas tuas mãos. Eu estou fora, minha mão está aqui. Mas eu permito. Está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenderás tua mão. Contra ele você toca nos bens, mas nele não. Você vai tocar em tudo que ele tem, mas nele não, ele é meu. Irmão, olha, o diabo pode tocar em tudo que você tem, mas em você não toca, porque você é de Deus. Você é dele. Nós somos dele, pode tocar em tudo, mas depois nós vamos ter dobrado. Aí em nós ele não toca. Você é de Deus, é filho de Deus, servo de Deus, ele não toca. Deus não permite isso aí, não. Então veja bem, ele tocou para colocar a doença, mas o tocar aqui é recolher a alma, é matar, é destruir. Isso aí Deus não permite, não. Isso Deus não permite. Ele até permite que coloque o Satanás, que coloque a enfermidade. Mas depois ele vai lá e tira da saúde mais e dá longevidade de vida. Longevidade de vida. Para que Satanás entenda que ele não consegue passar acima daquele que é o Todo-Poderoso. Aí diz aqui, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí Satanás saiu da presença de Deus. E foi para onde? Aí foi fazer aquilo que Deus tinha permitido. Agora era uma prova. Jó iria entrar numa prova. Foi sentenciada a prova de Jó. Naquele momento foi decretada a prova para Jó. E Satanás desceu, voltou para dar início à prova de Jó.
Aí Jó foi provar, começou aquela prova que Deus permitiu. E ele foi destruído na prova. Foi uma prova muito difícil, né? Mas Deus ele não dá um fardo mais pesado do que o que nós possamos suportar. Ele só deu essa prova para Jó porque ele sabia que Jó suportaria. Ele não vai dar uma prova para você que você não suporta. Ele não vai dar uma prova para mim que eu não suporto. Porque quando estiver pesado, ele dá o escape. Quando o fardo estiver pesado, ele dá o escape. Ele mostra a saída. Ele não vai dar uma coisa que nos derrube, que nós não possamos carregar, que vamos cair com aquilo. Ele até permite, mas a um certo ponto, quando ele vê que você já não está aguentando, ele vai dar a saída. Esse é o Deus que nós servimos. Ele prometeu, eu vou te mostrar uma coisa aqui, está tempo ainda de mostrar. Vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 8. Essa história de Jó tem a ver com essa passagem de Jesus aqui, ó. Agora nos nossos tempos para cá. 2 versículos só, que eu não vou ler tudo não, que não dá tempo. Só 2 versículos de Mateus capítulo 4. Aí depois eu vou voltar lá para finalizar, tá? No versículo. Só 2 versículos aqui para que você entenda. A palavra às vezes pode parecer um pouco extensa, mas é importante compreender o começo, meio e fim. É muito importante isso aqui que Deus... Olha, Deus falou muito forte no meu coração isso aqui, essa semana. Muito forte mesmo. O propósito que Deus tem é propósito para o Jaçanã. Com certeza, é aqui que eu estou. Ele dá aquilo para aquele lugar. Essa palavra não vai ser pregada em outro lugar, é aqui. Ele deu para quê? Para o povo do Jaçanã, não é para o povo lá da Cachoeirinha. Lá ele vai dar outra coisa. Esse propósito, isso que Deus quer fazer, que Deus está falando, o intuito da intenção de Deus, o intuito é aqui. É quem vem aqui no dia de hoje. Entendeu? Como eu estou aqui, o obreiro está aqui, você está aqui. É para nós que estamos aqui. Então veja bem, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, o que aconteceu com Jó aconteceu com Jesus. Idêntico. O diabo, Satanás, ele tentou lá no começo, é o mesmo Satanás não tem outro, é um só. Satanás, aquele mesmo do passado é o mesmo de hoje. Lá no passado, ele tentou enganar Deus e ele se deu mal, né? Tentou enganar Deus, aí no caso de Jó aqui, ele se deu mal. Aí, bem para cá, agora já com Jesus já tinha vindo, aí ele tentou enganar Jesus, tentou enganar o verbo, que é a palavra. Jesus é o verbo, é a palavra. Ele tentou enganar a palavra, confundir a palavra, quer dizer, destruir a palavra. Se ele consegue destruir a palavra, nós também estaríamos destruídos, porque nós dependemos da palavra. Nós precisamos da palavra. E a palavra sendo destruída, nós também estaríamos destruídos. E ele tentou de todas as formas destruir também com a palavra, confundir a palavra, fazer com que a palavra obedecesse a ordem dele, fizesse a vontade dele, como ele quis que Deus fizesse a vontade dele lá atrás, né, tocando com a mão dele, desde o Jó. Ele deu aquela coordenada, ele deu aquela ideia, para que Deus caísse na dele e fosse lá e tirasse. Ia fazer o que ele mandou. Aí com Jesus foi a mesma coisa. Ele tentou fazer com que Jesus fizesse o que ele estava mandando. Mas ele teve resultado com Deus? Não. Teve resultado com Jó? Não. Teve resultado com Jesus? Não. Vai ter resultado com você? Vai? Não. Então, é isso aí que nós temos que ter no nosso coração. Mateus capítulo 4, versículo 8. 4, 8. Novamente o transportou o diabo. Está vendo aqui? É o mesmo. O diabo de lá é o diabo de cá, é o mesmo. De lá de cá que eu estou falando, do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, toda a riqueza da terra, tudo que tinha na terra. Olha aí, está vendo? Ele quer dizer que o Jó
era rico justamente, o Jó servia a Deus porque ele era rico, Deus deu riqueza para ele. Aí agora ele se apresenta e fala, eu vou fazer a mesma coisa que Deus fez com Jó. Essa riqueza é minha. Me deram, me pertence, eu dou a quem eu quero. Isso ele fala na Bíblia, que o que tem na terra é dele, que deram a ele e que ele dá a quem ele quer. Então isso aqui, ele fala, isso aqui é meu, eu dou a quem eu quero. Então eu vou oferecer para ele, ele vai aceitar, ele vai querer ser rico, ele não tem nada. Eu sei que ele não tem nem onde inclinar a cabeça, ele não tem nem onde pôr a cabeça dele lá, ele é pobre. Jesus é pobre, ele não tem casa, não tem onde pôr a cabeça, está escrito na Bíblia lá, que ele não tem nem onde inclinar a sua cabeça, pousar a sua cabeça. Ele anda por aí, não tem riqueza, não tem nada, ele não tem nada. Ele não tem nenhuma riqueza dessa da terra, não tem, na imaginação dele. Então eu vou fazer a mesma coisa que Deus fez com Jó. Vou oferecer, isso aqui é meu, vou dar tudo isso para ele aí. Se ele prostrar me adorar, se ele for passar a ser meu servo, passar a andar comigo, fazendo a minha vontade, eu vou dar tudo isso para ele, ele vai deixar de ser pobre, ele agora vai ter um travesseiro bom, não vai ser aquele que não vai ter mais onde inclinar a cabeça, vai ter uma casa boa, porque ó, quanta coisa tem aí, ó. Quanta coisa de luxo tem aí, né? Quanta abundância, fartura. Ele agora não vai ser mais pobre, ele vai ser rico. Ele vai ter tudo isso aí que eu vou dar para ele, e agora ele vai me adorar, e agora eu vou ter ele, vou usar a mesma arma que Deus usou com Jó, eu agora vou usar com o filho dele, eu agora vou usar essa arma, e ele vai cair. Você acha que ele vai querer ser pobre aqui nessa terra? Você acha que ele vai querer ser, vai andar nessa pobreza que ele anda aqui na terra, aí, mendigando, passando de cidade em cidade, pedindo ajuda, indo para lá, você acha que ele vai querer viver essa vida? Ele vai aceitar e pronto. Essa proposta que Satanás faz para muitos. Ele faz essa proposta para muitos. O exemplo ali é Jesus, mas não é só com Jesus que ele faz. Ele fez e faz para muitos. Mas só que com Jesus ele quebrou a cara. E ele precisa quebrar a cara também comigo, conosco também, em nome de Jesus. Amém? Olha, está vendo, ô Jesus? Tudo isso ali, ó, você é pobre aí, eu sei que você é pobre. Mas olha, eu não sou não, eu sou rico, eu tenho tudo aí, ó. E essa riqueza eu posso te dar um pouco dela. Você quer? Que oferta, hein? Misericórdia. Então veja bem, volta 4:8. Diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E a glória deles. Aí diz aqui no 9: disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo que bom. Você vai ficar rico. Se você se inclinar diante de mim, me adorar, me servir, passar a ser meu servo, se inclinar diante dele, passa a ser servo dele. Se você passar a ser meu servo, fazer minha vontade, se inclinar diante de mim, você vai ficar rico, não vai ser pobre mais não. Você vai ter tudo isso aí, ó. Você aceita? Jesus aceitou? Ele aceitou? Nem eu. Misericórdia. Está errado, Satanás. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Quebrou a cara Satanás, perdeu mais uma vez. Jesus falou: não aceito a tua proposta, fica com tua riqueza, que eu fico com a riqueza que eu tenho, que é o meu Pai. O Pai que eu tenho já é minha riqueza. Não aceitou a proposta. Mais uma vez Satanás foi desmascarado. Então, diante de cada um de nós que essa proposta vir, que nós também tivermos a mesma atitude de Jesus, somente a Ele adorarei, somente diante dele me curvarei. Se nós tivermos a mesma atitude, quantas vezes Satanás investir, ele cairá por terra, será desmascarado, será vencido. Amém? Isso é um exemplo que ele deu para que nós estejamos fazendo, porque nós vamos passar por esses momentos também. Eu não estou isento de passar por essa investida de Satanás. Você não está isento de passar por essa investida de Satanás. Nenhum de nós. Se Jesus não estava isento de passar por essa investida de Satanás, imagine nós, se vamos estar isentos. Mas qual é a atitude que nós temos que ter? Aí ele ensina a atitude que nós temos que ter, daquele que é servo, daquela que é serva. Não, eu posso estar aqui agora sem nada. Eu até tinha, mas estou sem nada agora, como Jó. Fiquei sem nada, porque ele perdeu tudo, né?
O diabo veio, tirou, colocou a doença, eu não vou pregar que não dá tempo. Mas você já sabe dessa história. E tirou tudo e ele ficou sem nada. Mas depois o que aconteceu? Deus devolveu tudo em dobro. Ele permitiu, mas depois ele devolveu. A recompensa foi grande. A recompensa de ser servo. Porque ele nada ele atribuiu culpa a Deus, não Jó. Não culpou Deus, não blasfemou, nem coisa nenhuma. E Jesus a mesma coisa, para trás de Satanás, dá fora. Não aceitou a proposta de Satanás. Então veja bem, todos nós podemos passar por isso. O que não podemos é aceitar a proposta de Satanás. É permanecer como servo. É permanecer na pobreza, na riqueza, na fartura, na abundância, na escassez, ou seja lá que momento for, o que nós precisamos continuar sendo é servos. Da mesma forma que sempre fomos. É isso que nós precisamos ser. Só isso. E Deus vai honrar. E Deus vai honrar. Porque diz aqui, voltando lá para concluir, o que eu falei para você, que nós vamos encerrar, já vamos orar. Vamos voltar em Jó capítulo 1, onde eu comecei? Só para concluir aqui a história do Jó. Eu fui lá para Jesus para mostrar que é idêntico. É o mesmo Satanás e o mesmo Deus, porque Deus e Jesus é Deus. Deus e Jesus é certo. Ele investiu e onde ele investiu não deu certo. Para finalizar aqui, vamos lá, Jó capítulo 1, do versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. 21 agora, versículo 21, diz assim: e diante de tudo isso que aconteceu, quando começou a prova de Jó, que ele, que eu falei para você que ele perdeu tudo, que nós sabemos, o gado, os filhos, e ficou doente, toda aquela história toda, que nós sabemos, aí no 21 diz assim: e disse Jó, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Quer dizer, tinha riqueza, agora eu não tenho mais riqueza, eu não nasci rico, do jeito que eu nasci eu vou voltar também. Eu nasci sem nada, não tinha nada, vou voltar também sem nada, não vai ter problema nenhum. Ele não questionou Deus porque tinha e perdeu. Eu nasci nu também eu voltarei. Nasci sem nada eu também vou voltar, não vou levar nada, sem nada eu vou voltar. Então Jó não culpou Deus, não falou nada da perda que ele teve. Aí diz aqui, presta atenção que tem um detalhe muito importante aqui, que eu meditei nele aqui, e foi muito importante isso. E disse, não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus me deu, se Deus quer pegar de volta, ele pegou de volta, amém. Mas ele não maldisse Deus, ele bendisse de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não falou, maldito seja o Senhor que tirou minhas coisas. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. É a mesma coisa falar isso, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Aí ele diz aqui, no versículo 22, encerrando agora, nós já vamos orar. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus. Aqui tem um detalhe aqui, o que eu falei para você, falta alguma. Tem gente que fala, não atribuiu a Deus culpa alguma. Tem gente que fala, mas não é isso, não é assim não. Você vê que uma palavra modifica tudo. Uma palavra que a pessoa fala que não é de acordo com o que está na Bíblia, modifica tudo. Se falar, em tudo isso, ele não atribuiu a Deus culpa alguma, ele não falou culpa. Ele falou o que aqui? Que não atribuiu o quê? Em tudo isso que aconteceu, no 22, versículo 22, é o 4, capítulo 1, versículo 22, E em tudo isso, Jó não pecou. Tudo isso que aconteceu, ele não pecou, ele não blasfemou, ele não xingou, ele não questionou nada, Toda essa coisa que aconteceu, não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma, falta. Ele não atribuiu a Deus que faltou comida, ele não atribuiu a Deus, não reclamou de Deus que faltou saúde, que ele ficou doente. Ele não atribuiu a Deus que faltou os filhos, ele não atribuiu a Deus que faltou o dinheiro, faltou os bens, ele não atribuiu a Deus que faltou tanta coisa que faltou para ele, aí se eu for falar, vai ficar um dia falando.
Ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não questionou Deus por ter faltado aquilo que lhe faltou. Porque faltou. Nós sabemos que faltou, ele teve falta de tudo. Mas ele não atribuiu a Deus aquelas faltas que ele teve. Aquilo que lhe faltou. Aquilo que ele não tinha. Que ele até tinha e perdeu e passou a não ter. Ele não atribuiu a Deus. Deus me deu, amém, louvado seja o nome do Senhor. Não atribuiu nada a Deus. E por esse motivo, Deus falou, não, esse é sincero, esse é reto, esse me serve em qualquer tempo, esse me serve até por baixo d'água, esse me serve dentro do fogo, esse me serve em qualquer lugar, e por esse motivo eu vou lhe honrar, e eu vou te devolver em dobro tudo que o diabo te tirou, e ainda vou te dar muitos anos de vida. E quem entendeu pode aplaudir o Senhor bem forte, que é digno de toda honra, de toda glória, de todos os louvores. Vamos embora! Aleluia, vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus? E agradecer a esse Deus, né? Por esse alimento que Ele nos deu. Eu creio que esse alimento você vai remoer a semana toda aí, em nome de Jesus, e vai te alimentar a semana toda, porque eu vou ficar remoendo. Eu vou remoendo isso aqui ainda vai extrair tanta coisa ainda, daqui ó, remoendo. A gente vai extrair umas vitaminas daqui ó. Chega em casa, você faz igual o camelo, é a vaca que enche a barriga e depois fica. É a vaca, né? O boi. É o boi, né? Ele come o dia todo, aí à noite vai dormir e fica remoendo tudo que ele comeu. Assim a gente tem que fazer também, em nome de Jesus, amém? Vamos falar com Deus? Seu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos tua palavra nessa manhã, que falou o nosso coração, que abriu nosso entendimento, oh meu Deus, que trouxe, oh Pai, a unção que vem do alto, que vem do Senhor. Pai, já ouvimos muitas vezes falar sobre Jó. Essa palavra muitas vezes foi pregada, mas sempre vem de uma forma diferente, de uma maneira diferente. É por isso que a tua palavra se renova a cada dia. O Senhor traz uma instrução diferente no mesmo texto, mas trouxe muita coisa, meu Deus, para nós colocarmos em prática, para abrir nosso entendimento, oh Senhor, para nos fortalecer, para nos dar ânimo, porque muitas vezes estávamos meio que cabisbaixo, meio que desanimados pelas coisas que têm acontecido, pelas consequências dos ventos que têm se levantado, pelas perdas que muitas vezes temos tido, mas agora entendemos e compreendemos, Senhor, que para tudo o Senhor tem um propósito debaixo da terra, como está escrito na tua palavra, e isso nos reforça, Senhor, isso nos fortalece, isso nos faz, Senhor, cada dia mais ter confiança em Ti. Por isso, Senhor, te louvamos, te exaltamos e queremos, meu Deus, ó Pai, chegar ao ponto de andar como Jó andou nessa terra. Queremos ser aqueles que o Senhor vai ver essas qualidades em nós, que o Senhor que vai ver esses atributos em nós, que não precisa o povo ver, mas o importante é o Senhor estar vendo, porque ainda que ninguém via, mas lá no alto o Senhor via as qualidades de Jó. Ainda que ninguém veja as tuas qualidades, ainda que ninguém veja a forma que você serve a Deus, ainda que ninguém te veja como um servo de Deus, mas o importante é Deus estar te vendo da forma que Ele via Jó. E dessa forma, Senhor, que nós queremos estar diante de Ti. É dessa forma que nós, Senhor, nos colocamos aqui neste dia, para estar cada vez mais buscando chegar a esse ponto, e acreditamos que assim será, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, e lá na frente nós falarmos, Senhor, valeu a pena tudo que o Senhor nos ensinou, Senhor, valeu a pena aquelas palavras que o Senhor nos trouxe, Senhor, valeu a pena o entendimento que o Senhor nos deu, e nós vamos estar agradecendo pessoalmente ao Deus Todo-Poderoso que falou conosco todo o tempo na terra à distância, mas que nós vamos estar falando com Ele de perto, e para Ele toda a honra, toda a glória e todo aplauso. Pode aplaudir Ele que é digno, toda a glória, aleluia, glória a Deus, amém. Pode sentar agora um minutinho só em nome de Jesus. Agora rapidinho vai passar por aí envelope do dízimo, da oferta. Se você precisa, pede para os irmãos, das irmãs. Eu preciso do envelope do dízimo, eu preciso do envelope da oferta, em nome de Jesus. Ô glória, está faltando aqui está passando por aí, e você de casa, esqueci do detalhe aqui, você de casa, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima quarta-feira, a reunião da família, que Deus abençoe, ótimo domingo, ótimo final de semana, a bênção de Deus, e esteja na vida de todos, em nome do Senhor Jesus.